O horizonte de Seul brilhava sob o sol frio do outono, refletido nos vidros impenetráveis da Torre Kang, o edifício mais alto do distrito de Gangnam. No 50º andar, o ar-condicionado mantinha uma temperatura cirúrgica, combinando perfeitamente com o temperamento do homem que ocupava o escritório principal. Kang Min-ho, herdeiro e CEO do Grupo Kang, um dos maiores conglomerados da Coreia do Sul, olhava para a cidade abaixo, não com admiração, mas com o desdém de quem a possuía. Aos 32 anos, Min-ho era a definição de perfeição inatingível. Ternos italianos, feitos sob medida, um rosto esculpido que parecia nunca ter sorrido verdadeiramente e uma reputação de crueldade nos negócios que fazia seus concorrentes tremerem. Mas naquela manhã de terça-feira, a armadura de Min-ho estava prestes a sofrer uma rachadura. Do outro lado da mesa de mogno, seu avô, o presidente Kang, batia a bengala no chão com um ritmo que indicava uma tempestade iminente. O velho homem, fundador do império, não estava ali para elogiar os lucros trimestrais recordes. Você tem 30 dias, declarou o presidente Kang, sua voz rouca não admitindo réplicas. 30 dias para encontrar uma esposa e se casar. Se no dia do baile de inverno da empresa você não entrar naquele salão com uma aliança no dedo, eu passarei a presidência do grupo para o seu tio Sang-chul. Min-ho sentiu o sangue gelar. Olá! Desculpe o incômodo, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a trazer mais vídeos de histórias como esse. Obrigado! Seu tio Sang-chul era um homem incompetente e ganancioso que levaria a empresa à falência em menos de 1 ano. Avô, isso é irracional. O casamento é uma distração. Eu dedico 18 horas do meu dia a esta empresa. Ninguém traz mais resultados do que eu. Resultados não aquecem uma casa vazia, Min-ho, retrucou o avô levantando-se. Você se tornou uma máquina. Preciso de um humano para liderar meu legado, não de um robô. Alguém que entenda de família, de responsabilidade emocional. Case-se, ou perca tudo. Quando o avô saiu, batendo a porta pesada, Min-ho afrouxou a gravata de seda, sentindo o ar rarefeito. Ele não precisava de amor, ele precisava de uma solução estratégica. Enquanto isso, 30 andares abaixo, no departamento de apoio administrativo, Kim Na-bi corria contra o tempo. Ou melhor, Choi Na-bi corria contra o seu próprio destino, vestida com um terninho barato e desgastado que comprara em um brechó de Hongdae. Ela tentava se misturar à multidão de funcionários assalariados. Ninguém naquele prédio poderia imaginar que a Kim Na-bi, a funcionária temporária desastrada que tirava cópias e buscava encomendas, era, na verdade, a única filha e herdeira do grupo Choi, o rival mortal do grupo Kang. Ela havia fugido de casa há 3 meses, na calada da noite, quando descobriu que seu pai, o impiedoso presidente Choi, planejava vendê-la em um casamento arranjado para fundir empresas. Na-bi preferia morrer de fome e trabalhar como temporária, a ser uma peça no tabuleiro de xadrez de seu pai. Mas a vida de fugitiva era dura. Ela vivia em um gochiwon, um quarto minúsculo de apenas alguns metros quadrados. Comia macarrão instantâneo de lojas de conveniência e vivia com o terror constante de ser descoberta pelos seguranças do pai. "Na-bi, café, agora!" gritou o gerente do setor, estalando os dedos. Na-bi suspirou, pegou a bandeja com 5 copos de café americano gelado e correu para o elevador. Ela precisava manter aquele emprego. Era o esconderijo perfeito. O último lugar onde seu pai a procuraria seria dentro da empresa do inimigo. As portas do elevador executivo se abriram. Ela entrou apressada,
sem olhar, e esbarrou diretamente em um muro de tecido caro e colônia importada. O impacto foi desastroso. 2 copos de café gelado viraram completamente, derramando o líquido escuro e pegajoso sobre o terno cinza impecável do homem à sua frente. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Nabi levantou os olhos, horrorizada, e encontrou o olhar gélido de Kang Min-ho. Sinto muito, senhor. Nabi começou a se curvar freneticamente em reverência, puxando lenços de papel do bolso para tentar limpar a mancha que se espalhava pelo tecido italiano. Min-ho segurou o pulso dela, parando-a. O toque foi frio. Você sabe quanto custa este terno? Ele perguntou, com uma voz baixa e perigosa. Eu pagarei pela lavagem, senhor, gaguejou Nabi, sabendo que a lavagem custaria mais do que seu salário mensal inteiro. Você está demitida, disse Min-ho, soltando o braço dela como se ela fosse contagiosa. Pegue suas coisas e saia do meu prédio. Agora. Por favor, senhor, eu preciso deste emprego, suplicou Nabi, o desespero vazando em sua voz. Se ela perdesse o emprego, perderia o Go-Shi-Won. Teria que voltar para a rua, onde os olhos do pai estavam em toda parte. Incompetência não é tolerada aqui, finalizou Min-ho, saindo do elevador assim que as portas se abriram no saguão, deixando Nabi sozinha, com a bandeja vazia e as lágrimas seguradas. 2 horas depois, a chuva de outono começou a cair sobre Seul, transformando a cidade em um borrão cinzento. Min-ho estava em seu carro blindado, parado no trânsito, observando a rua lateral. Ele estava furioso. O terno estava arruinado. Seu avô estava irredutível e ele não tinha nenhuma candidata à esposa que não fosse uma caçadora de fortunas. Foi então que ele a viu. Na calçada, sob a chuva fina, estava a garota do café, Kim Nabi. Mas ela não estava chorando. Ela estava cercada por 2 homens de terno preto. Homens grandes e intimidadores. Min-ho baixou o vidro do carro, curioso. Ele pensou que fossem agiotas cobrando dívidas. Volte para casa, senhorita, disse um dos homens, tentando segurar o braço de Nabi. Eu já disse que não vou, gritou Nabi, puxando o braço com uma força surpreendente. Digam a ele que eu morri. Eu prefiro passar fome a voltar para aquela gaiola de ouro. Eu não sou um objeto de troca. Min-ho observou fascinado. Havia uma dignidade feroz naquela garota encharcada. Ela era pequena, parecia frágil, mas enfrentava 2 homens com o dobro do seu tamanho. Ela não estava tentando negociar ou implorar. Ela estava lutando por sua liberdade. Um dos homens tentou agarrá-la à força, e Nabi, em um movimento rápido, mordeu a mão dele e chutou sua canela, aproveitando a surpresa para correr para dentro de uma loja de conveniência lotada. Os homens, frustrados e não querendo causar uma cena pública, recuaram e entraram em um carro preto. Min-ho observou a cena e as engrenagens de sua mente analítica começaram a girar. Ele precisava de uma esposa, mas não podia ser alguém de seu círculo social, pois elas eram ambiciosas e ligadas a outras famílias poderosas. Ele precisava de alguém que precisasse dele. Alguém desesperado por dinheiro ou proteção, que aceitasse um contrato temporário e depois desaparecesse sem causar escândalo. Aquela garota, ela devia muito dinheiro, pensou ele, interpretando erroneamente a cena dos agiotas. Ela tinha dívidas, não tinha emprego, graças a ele, e parecia odiar a ideia de ser controlada, o que significava que ela respeitaria os limites de um contrato comercial, se isso garantisse sua liberdade financeira. Motorista, estacione,
ordenou Min-ho. Nabi estava sentada em um banco de plástico dentro da loja de conveniência, comendo um kimbap triangular barato, tentando controlar o tremor de suas mãos. Ela havia escapado por pouco. Os seguranças de seu pai estavam chegando perto demais. Ela precisava de um lugar seguro, um lugar intocável. A porta da loja se abriu. O sino tocou. Nabi não levantou a cabeça até ver sapatos de couro polido pararem diante dela. Ela olhou para cima. Era o demônio do elevador. Kang Min-ho. Veio cobrar a lavanderia? Perguntou ela na defensiva, com a boca cheia de arroz. Min-ho a olhou de cima a baixo. Eu vi a cena lá fora. Agiotas? Você deve muito dinheiro? Nabi engoliu em seco. Deixar que ele pensasse que eram agiotas era melhor do que revelar que era a filha do presidente Choi. Muito. Mais do que você pode imaginar. Eu tenho uma proposta para você, Kim Nabi, disse Min-ho, sentando-se no banco de plástico à frente dela, parecendo um rei em um trono de ouro, apesar do cenário. Eu não vendo meu corpo, se é o que você está pensando. Retrucou ela, pronta para jogar o kimbap nele. Eu não quero seu corpo, quero seu tempo e seu nome em um papel, disse Min-ho friamente. Eu preciso me casar para herdar minha empresa. Você precisa de dinheiro para se livrar desses homens que te perseguem. Eu pagarei todas as suas dívidas. Eu lhe darei um apartamento seguro onde ninguém poderá te tocar. Em troca, você será minha esposa por 6 meses. Nabi piscou, atordoada. Um casamento falso com o herdeiro do grupo Kang? O maior inimigo de seu pai? Era insano. Era perigoso. Mas também era o lugar mais seguro da Terra. Seu pai jamais pensaria em procurá-la na casa de Kang Min-ho. Ser a senhora Kang a tornaria intocável, até mesmo para o presidente Choi. Um contrato? Perguntou ela, a mente calculando os riscos. Um contrato estrito, confirmou Min-ho. Sem contato físico, sem sentimentos, apenas aparências públicas. Em 6 meses nos divorciamos, você sai rica e livre, e eu fico com minha empresa. Nabi olhou para a chuva lá fora, onde seus perseguidores poderiam estar esperando. Olhou para Min-ho, frio, arrogante, mas oferecendo a única boia salva-vidas naquele mar tempestuoso. Eu aceito, disse ela, selando seu destino. Mas com uma condição. Ninguém pode saber quem eu sou ou de onde eu vim. Você nunca pergunta sobre meu passado. Min-ho estendeu a mão. Feito. Ao apertar a mão dele, Nabi sentiu um arrepio. Ela acabara de concordar em se casar com o homem que seu pai odiava, sem saber que estava entrando na cova do leão. A cobertura de Kang Min-ho, no topo da Torre Kang, não era um lar. Era um museu de arte moderna estéril. Tudo era branco, preto ou cromado. Não havia fotos de família, nem plantas, nem sequer um chinelo fora do lugar. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o zumbido do sistema de purificação de ar de última geração. Quando Kim Nabi entrou arrastando sua única mala de rodinhas quebrada, contendo toda a sua vida, 3 mudas de roupa, um par de tênis gastos e um porta-retrato virado para baixo, ela sentiu como se tivesse pisado em outro planeta. Regra número 1, disse Min-ho, digitando a senha na fechadura digital da porta, sem nem olhar para ela. Você não entra no meu escritório. Regra número 2, nada de cheiros fortes. Isso inclui kimchi, peixe e aquele macarrão instantâneo barato que você come. Regra número 3, na frente do meu avô e da imprensa, somos um casal apaixonado. Dentro desta casa, somos estranhos que dividem o teto. Entendido? Nabi olhou para o vasto espaço vazio da sala de estar, que tinha uma vista de 360 graus de Seul, iluminada à noite.
Entendido, senhor robô. Ela murmurou para si mesma, mas alto o suficiente para ele ouvir. O que disse? Min-ho parou, estreitando os olhos. Disse, entendido, querido noivo. Respondeu Nabi, com um sorriso falso e exageradamente doce, piscando os olhos. Min-ho bufou, irritado, e apontou para um quarto de hóspedes no final do corredor. Aquele é o seu quarto. O meu fica na ala oposta. Não me perturbe, a menos que o prédio esteja pegando fogo. A primeira semana de convivência foi um choque de civilizações. Min-ho acordava às 5 da manhã, bebia um suco verde detestável, lia jornais econômicos em 3 idiomas e ia para o trabalho. Nabi, acostumada com a vida noturna de fugitiva e trabalhos temporários, dormia até tarde e passava o dia tentando não morrer de tédio naquela gaiola de ouro. O choque real aconteceu na terceira noite. Min-ho chegou em casa mais cedo do que o habitual, com uma enxaqueca terrível causada por uma fusão fracassada. Ele esperava encontrar o silêncio curativo de sua casa. Em vez disso, foi recebido por um cheiro picante e delicioso que invadia o corredor e o som de uma música K-pop animada vindo da cozinha. Ele entrou na cozinha como uma tempestade. Nabi estava lá, vestindo uma camiseta larga e meias coloridas, dançando com uma colher de pau na mão, enquanto uma panela borbulhava no fogão de indução que custava mais que um carro popular. O que você está fazendo? Min-ho perguntou, a voz falhando entre a dor de cabeça e a incredulidade. Eu disse nada de cheiros fortes. Nabi parou a dança, mas não desligou o fogão. É ramyeon picante com ovo e cebolinha. A cura para qualquer dia ruim. Você parecia que ia morder alguém quando entrou, então achei que precisava. Eu não como comida processada. É veneno, disse ele, tentando manter a postura autoritária, embora seu estômago tenha atraído sua vontade e roncado audivelmente. Nabi riu. Não uma risada educada, mas uma gargalhada solta. Seu corpo está pedindo socorro, Sr. Kang. Sente-se. Ninguém vai saber que o príncipe de Gangnam comeu macarrão de $1. Contra todo o seu bom senso, Min-ho sentou-se. Talvez fosse a exaustão, ou talvez fosse a forma como a luz da cozinha iluminava os olhos dela, tornando-a a única coisa viva naquele apartamento morto. Ela colocou a panela no centro da mesa, usando uma revista de arquitetura dele como descanso, o que o fez estremecer, e serviu-o. Ele provou. O tempero picante explodiu em sua boca, queimando a garganta e, estranhamente, aliviando a tensão em seus ombros. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, um momento de trégua na guerra fria doméstica. Por que você fugiu? Min-ho perguntou de repente, quebrando a própria regra de não perguntar sobre o passado. Os homens daquele dia não eram agiotas, eram? Nabi congelou, o macarrão suspenso nos hashes. O coração dela disparou. Se ele descobrisse que ela era uma Choi, o contrato seria anulado, e ele a entregaria ao pai em uma bandeja de prata. O grupo Kang e o grupo Choi travavam uma guerra comercial há décadas. O avô de Min-ho odiava o pai dela com todas as forças. Eles eram cobradores de um tipo diferente. Ela mentiu, desviando o olhar. Meu pai quer me vender para pagar as dívidas morais dele. Digamos que ele acha que eu sou uma propriedade, não uma filha. Min-ho parou de comer. Ele olhou para ela e, por um segundo, a máscara de frieza caiu. Ele sabia exatamente como era ser tratado como uma peça de xadrez em vez de um ser humano. Seu avô fazia o mesmo com ele todos os dias. Ninguém vai tocar em você enquanto estiver nesta casa, disse ele,
com uma intensidade que a surpreendeu. Você é minha noiva agora, e o que é meu, eu protejo. Nabi sentiu um calor subir pelo pescoço que não tinha nada a ver com a pimenta. O verdadeiro teste veio no fim de semana, a apresentação ao presidente Kang. A mansão ancestral da família Kang era um lugar intimidador, cheio de servos silenciosos e móveis antigos que pareciam julgar os visitantes. Nabi, vestida com um vestido de seda creme que Min-ho comprara e que custava mais do que ela ganhara na vida inteira, estava tremendo. Não fale muito. Sorria. Concorde com tudo o que ele disser. Instruiu Min-ho no carro. Ele vai tentar te intimidar. Ele odeia pessoas pobres. Quando entraram na sala de chá, o velho presidente Kang estava sentado como um imperador. Ele olhou Nabi de cima a baixo, com um desprezo indisfarçável. Então, disse o velho, ignorando o cumprimento dela. Esta é a garota que você catou na rua, Min-ho. Quanto ela custou? Ela sabe segurar um garfo corretamente? Min-ho cerrou os punhos, pronto para intervir, mas Nabi foi mais rápida. A raiva subiu nela, não por si mesma, mas pela arrogância daquele mundo. Ela se lembrou de todas as vezes que seu próprio pai a humilhara. Sei segurar um garfo, presidente, disse Nabi, levantando a cabeça e olhando o velho nos olhos, quebrando o protocolo. Também sei como fazer um chá melhor do que este que estão servindo, que está infundido há tempo demais e ficou amargo. E sei que o senhor está tentando me assustar, porque tem medo de que seu neto tenha escolhido alguém que pensa por si mesma, em vez de um manequim de alta sociedade. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Min-ho prendeu a respiração, esperando a explosão. O avô olhou para Nabi, os olhos estreitos. Então, para choque de todos, ele soltou uma gargalhada rouca. Ela tem garra, disse o velho batendo na mesa. Gosto disso. As mulheres ricas que você trazia eram entediantes, Min-ho. Esta aqui tem fogo. Está aprovada. Casem-se logo. No caminho de volta no carro, Min-ho olhou para Nabi como se ela fosse uma alienígena. Você acabou de insultar o chá do meu avô e ele gostou de você. Como? Valentões respeitam quem não baixa a minha cabeça, respondeu ela, tirando os sapatos de salto alto e encolhendo os pés no banco de couro do carro. Aprendi isso da maneira mais difícil. Naquela noite, uma tempestade de outono atingiu Seul. Raios cortavam o céu e trovões faziam as janelas da cobertura vibrarem. Min-ho, que estava trabalhando no escritório, começou a suar frio. Sua respiração ficou irregular. Nabi, que estava na sala lendo, ouviu um som vindo do escritório. Um gemido de dor. Ela ignorou a regra número 1 e abriu a porta. Min-ho estava encolhido no chão, as mãos tapando os ouvidos, tremendo violentamente. Não era apenas medo, era um ataque de pânico severo. Nabi sabia, pelos arquivos públicos, que os pais de Min-ho haviam morrido em um acidente de carro durante uma tempestade quando ele era criança. Ele estava preso no banco de trás enquanto os trovões rugiam. Min-ho! Ela correu até ele ajoelhando-se. Ele não parecia vê-la. Seus olhos estavam vidrados. Não, parem o barulho. Mãe! Ele balbuciava. Sem pensar, Nabi o puxou para seus braços. Ele era pesado e rígido, mas ela o segurou firme, cobrindo os ouvidos dele com as mãos dela, abafando o som da tempestade. Ela começou a cantarolar uma canção de ninar antiga, a mesma que sua própria mãe cantava antes de falecer, quando Nabi era pequena. Aos poucos, o tremor de Min-ho diminuiu. O cheiro de baunilha e ramião de Nabi penetrou o véu do trauma. Ele focou no rosto dela. Ela estava ali, segurando-o, não com nojo de sua fraqueza, mas com uma ternura infinita.
Estou aqui, sussurrou ela. A tempestade está lá fora. Aqui dentro, somos só nós. Min-ho, exausto, encostou a testa no ombro dela. Pela primeira vez em 20 anos, ele não estava sozinho no escuro. Na manhã seguinte, Min-ho acordou no sofá do escritório, coberto com um cobertor macio. Nabi não estava lá, mas havia deixado um copo de água e um bilhete com um desenho engraçado de um sol vencendo uma nuvem de chuva. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro. Ele se levantou e foi até a mesa para pegar seu telefone. Foi quando viu um dossiê confidencial que ele havia deixado aberto na noite anterior, antes do ataque de pânico. O título em negrito vermelho dizia: Plano de aquisição hostil e desmantelamento do grupo Choi. Ao lado do dossiê, havia algo que não estava lá antes: o anel de noivado falso que ele dera a Nabi. Ela o havia tirado e deixado em cima do documento que detalhava como ele planejava destruir a família dela. Min-ho sentiu um frio no estômago. Ela tinha visto. Mas o que ele não sabia, e o que tornava tudo perigoso, era que ela não tinha deixado o anel porque estava com raiva dele por ser implacável nos negócios. Ela tinha deixado o anel porque, ao ler o nome Choi, a realidade a atingiu. Ela estava se apaixonando pelo homem que jurou destruir seu pai. E se ele descobrisse quem ela era, aquele cuidado terno da noite anterior se transformaria em ódio puro. O contrato de amor estava se tornando perigosamente real. E o segredo de Nabi era uma bomba relógio no centro da sala. Os dias que antecederam o grande baile de inverno do grupo Kang foram envoltos numa névoa de felicidade frágil e perigosa. Desde a noite da tempestade, a dinâmica na cobertura de Gangnam havia mudado. Kang Min-ho já não era o robô frio. Ele voltava para casa mais cedo, sorria ao ver Nabi, ou quem ele pensava ser Kim Nabi, assistindo a novelas no sofá, e até começara a tolerar o cheiro de kimchi na geladeira. Para Nabi, no entanto, cada gesto de carinho dele era uma facada de culpa. Ela sabia quem era. Ela sabia que o nome em sua certidão de nascimento era Choi, o nome que estava estampado nos relatórios de destruição na mesa de Min-ho. Ela tentou contar a verdade várias vezes. Min-ho, eu preciso te dizer algo sobre minha família. Ela começava, mas ele a interrompia, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, dizendo: Não importa de onde você veio, importa que você está aqui. Na manhã do baile, Min-ho a levou a uma boutique exclusiva em Cheongdam-dong. Ele mandou fechar a loja. Escolha o que quiser, disse ele. Hoje à noite, você não é minha noiva de contrato. Você é a futura senhora do grupo Kang. Nabi saiu do provador usando um vestido longo de veludo azul noite, com cristais Swarovski que brilhavam como estrelas. Quando Min-ho a viu, ele perdeu a fala. Ele se aproximou, pegou a mão dela e colocou um colar de diamantes e safiras no pescoço dela. Este colar pertenceu à minha mãe, sussurrou ele, olhando-a através do espelho. Ela o usaria no dia em que eu assumisse a empresa. Agora é seu. Nabi, eu sei que temos um contrato, mas quando esses 6 meses acabarem, eu não quero que você vá embora. O coração de Nabi parou. Era a confissão. Ele estava apaixonado. E ela, com lágrimas nos olhos, percebeu que também estava. Min-ho, eu... Não responda agora. Ele disse suavemente. Responda-me depois da primeira neve. Dizem que o amor declarado na primeira neve dura para sempre. A caminho do Hotel Sheila, onde ocorria o baile, a neve começou a cair. Flocos grossos e brancos cobrindo Seul. Deveria ser um sinal de sorte, mas Nabi sentia um frio terrível na espinha.
O salão de baile era um espetáculo de opulência. Lustres de cristal gigantes, uma orquestra tocando valsas e a elite da Coreia do Sul reunida. Quando Min-ho entrou com Nabi no braço, os flashes das câmeras cegaram-nos por um momento. O presidente Kang, o avô, acenou do alto da escadaria, parecendo satisfeito pela primeira vez em anos. Você conseguiu, disse o avô quando eles se aproximaram. Ela é apresentável, e você parece vivo, Min-ho. Parabéns. A noite parecia perfeita. Min-ho e Nabi dançaram. Ele a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por um momento, Nabi permitiu-se esquecer o sobrenome, a guerra corporativa, o pai cruel. Ela era apenas Nabi, e ele era apenas Min-ho. Mas em um K-drama, a felicidade é sempre a calmaria antes da tempestade. As portas duplas do salão se abriram com estrondo, interrompendo a música. Um silêncio murmurado percorreu a multidão. Entrando com uma comitiva de advogados e seguranças, estava o presidente Choi, o homem que todos sabiam ser o inimigo mortal do grupo Kang. Min-ho endureceu imediatamente. Ele segurou a mão de Nabi com mais força. O que ele está fazendo aqui? Seguranças! O presidente Choi caminhou direto para o centro da pista, com um sorriso de crocodilo. Ele parou diante de Min-ho e Nabi. O avô de Min-ho desceu as escadas, a bengala batendo furiosamente. Choi, você não foi convidado! Trovejou o avô. Eu vim buscar o que é meu, disse Choi calmamente. Seus olhos cruéis se fixaram em Nabi, que tremia visivelmente. Você parou de atender minhas ligações, filha. Fugir de casa é uma coisa, mas se juntar ao inimigo, isso é baixo, até para você. Min-ho franziu a testa, confuso. Filha, do que você está falando? Esta é Kim Nabi. O presidente Choi riu, um som seco e sem humor. Kim, ela não te contou? Rapaz, você é mais ingênuo do que eu pensava. Esta é Choi Nabi, minha única herdeira, a futura presidente da Choi Corp. O mundo de Min-ho parou. O som da orquestra, os murmúrios dos convidados, tudo sumiu. Ele soltou a mão de Nabi como se ela estivesse a arder. Ele olhou para ela, esperando que ela negasse, esperando que ela gritasse que era mentira. Nabi? Ele perguntou, a voz quebrada. Diga que ele está mentindo. Nabi olhou para Min-ho, com lágrimas escorrendo pelo rosto, arruinando a maquiagem perfeita. Min-ho, eu ia te contar. Eu juro, eu fugi porque... É verdade? Ele cortou, a voz fria como o gelo lá fora. Sim, ela sussurrou. Eu sou Choi Nabi. O presidente Choi aproveitou o momento. Ora, Kang, não se faça de vítima. Você sabia. Que jogada de mestre! Seduzir minha filha para tentar fundir as empresas ou roubar meus segredos. O velho Kang te ensinou bem a ser um ladrão. Eu não sabia! Gritou Min-ho, a humilhação queimando seu rosto. Ele olhou para Nabi, e a ternura de horas atrás havia desaparecido, substituída por uma dor profunda que rapidamente se solidificou em ódio defensivo. Ele se lembrou do dossiê aberto sobre a mesa. Ela tinha visto os planos dele. Ela estava lá o tempo todo. Você... Min-ho recuou. Tudo foi uma mentira? O café? O contrato? Você estava a espiar para ele? Não, Min-ho, eu fugi dele. Eu te amo. Nabi tentou segurar o braço dele, mas ele se esquivou bruscamente. Não toque em mim, sibilou Min-ho. Você é filha dele, o sangue dele. Você me enganou da forma mais suja possível. Ele arrancou o colar de diamantes e safiras do pescoço dela, a joia da mãe dele, com um puxão seco, quebrando o fecho. Isso pertence à minha família. E você? Você não é nada para mim. Min-ho, por favor,
soluçou Nabi. Seguranças! Ordenou Min-ho, virando as costas para ela. Tirem o presidente Choi e a filha dele daqui. Agora! O avô de Min-ho olhava para a cena com uma decepção profunda, não com Choi, mas com Min-ho, por ter sido enganado. Nabi foi escoltada para fora pelos seguranças, sob os olhares de desprezo de toda a elite de Seul. Seu pai tentou agarrá-la pelo braço. Vamos para casa, sua idiota! Você tem um casamento para planejar. Me solta! Gritou Nabi, empurrando o pai com a mesma ferocidade do primeiro dia. Eu não vou com você! Eu nunca vou voltar para você! Ela correu para fora do hotel, para a noite gelada. A neve caía pesada agora. Nabi estava na calçada, tremendo no seu vestido de veludo fino, sem casaco, sem dinheiro, sem o colar e sem o homem que amava. A primeira neve do ano, que deveria trazer amor eterno, trazia apenas o fim de tudo. Lá em cima, na janela do salão de baile, Min-ho observava a pequena figura azul na neve. Ele sentiu uma lágrima quente escorrer, mas a limpou com raiva. Ele fechou as cortinas, trancando seu coração novamente. Desta vez, talvez para sempre. Um mês havia se passado desde a desastrosa noite do baile. Seul estava congelada no pico do inverno, mas nada era mais frio do que o escritório de Kang Min-ho no 55º andar da Torre Kang. Min-ho havia regredido. Ele não era apenas o robô frio de antes. Ele havia se tornado um buraco negro de amargura. Ele demitiu 3 executivos em uma semana por erros de digitação. Ele parou de comer. Ele passava as noites em seu escritório, olhando para a vista da cidade, a mesma vista que Nabi costumava admirar, com os olhos brilhando enquanto comia seu ramião proibido. O colar de safiras, com o fecho quebrado, estava trancado em sua gaveta, uma lembrança constante de sua traição. Numa tarde cinzenta de terça-feira, o secretário Kim, o assistente leal que servia a família Kang há décadas, entrou no escritório. Ele trazia uma caixa de papelão simples. Senhor, disse o secretário Kim com a voz hesitante. A equipe de limpeza encontrou isto no quarto de hóspedes da cobertura. Iam jogar fora, mas achei que o senhor deveria ver. Min-ho olhou para a caixa. Eram as coisas de Nabi. As poucas roupas baratas, o par de tênis gastos e... um diário. Um caderno barato de capa dura com desenhos infantis na capa. Jogue fora, disse Min-ho, sentindo uma pontada de dor no peito. Eu não quero nada dela aqui. Senhor, insistiu o secretário, dando um passo à frente, algo que ele nunca fazia. Eu tomei a liberdade de ler uma página. Acredito que o senhor cometeu um erro. O secretário deixou a caixa sobre a mesa e saiu silenciosamente. Min-ho encarou o caderno por 1 hora. Finalmente, a curiosidade e a dor venceram o orgulho. Ele abriu o diário. Não havia planos de espionagem corporativa, nem códigos secretos, nem relatórios para o presidente Choi. Havia apenas solidão. Ele leu as entradas datadas de meses antes de se conhecerem. Meu pai disse hoje que eu valho menos que uma ação da empresa. Ele vai me casar com o velho diretor da Han Group para conseguir a fusão. Eu tenho que fugir. Prefiro morrer de fome a ser vendida. Ele folheou para a data em que ela se mudou para a cobertura dele. Ele é tão frio. Ele grita com todos. Mas hoje à noite, ele teve um pesadelo. Ele parecia um menino assustado. Eu segurei a mão dele e ele se acalmou. Talvez ele não seja um monstro. Talvez ele seja apenas solitário, como eu. E então, a entrada da noite em que ela viu o dossiê sobre a destruição da empresa do pai dela. Eu vi os planos dele para destruir a Choi Corp. Eu deveria estar com raiva. Deveria avisar meu pai. Mas
Meu pai merece. Min-ho está apenas se defendendo. Eu não posso trair Min-ho. Eu prefiro que meu pai perca tudo a ver Min-ho perder aquele sorriso raro que ele me deu hoje de manhã. Eu acho que estou apaixonada pelo meu inimigo. Min-ho deixou o diário cair de suas mãos trêmulas. O som do caderno batendo na mesa de mogno foi como um tiro. Ela não era uma espiã. Ela era uma vítima. Ela fugiu para não ser usada contra ele. Ela viu os planos dele e escolheu protegê-lo. Escolheu o lado dele contra o próprio sangue. E ele a expulsou na neve sem casaco. Eu sou um idiota, sussurrou Min-ho para a sala vazia. Um completo idiota. Ele pegou o telefone e discou para o secretário Kim. Descubra onde o presidente Choi está agora e prepare o carro. Vamos fazer uma visita. A sede da Choi Corp era um prédio imponente e escuro em Yeouido. Min-ho entrou no saguão como um furacão, ignorando a recepcionista e os seguranças que tentaram barrá-lo. Ele invadiu a sala de reuniões onde o presidente Choi estava almoçando. Kang Min-ho, disse Choi, limpando a boca com um guardanapo de linho. Veio devolver mais alguma joia? Ou veio implorar misericórdia antes que eu processe sua empresa por sequestro? Onde ela está? Perguntou Min-ho, a voz baixa e letal. Minha filha rebelde? Ela está onde merece, trancada no quarto dela, na minha mansão, até que aprenda a obedecer. O casamento com o grupo Han está marcado para a próxima semana. Min-ho colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Eu não vim implorar. Eu vim negociar. Choi olhou para a pasta. O que é isso? O projeto Ilha Jeju, disse Min-ho. O resort de luxo e o complexo de cassinos que minha empresa está construindo há 5 anos. Vale $2 bilhões em lucros projetados para a próxima década. É a joia da coroa do Grupo Kang. O presidente Choi arregalou os olhos. Aquele projeto era o sonho de consumo de qualquer conglomerado. E por que você está me mostrando isso? É seu, disse Min-ho. Eu transfiro todos os direitos de desenvolvimento, a terra e as licenças para a Choi Corp hoje mesmo. Em troca de quê? Perguntou Choi, desconfiado. Da fusão? Em troca de Choi Nabi, respondeu Min-ho. Eu quero a emancipação dela. Quero que você assine um documento, renunciando a qualquer direito sobre ela, cancelando o casamento arranjado e permitindo que ela viva a vida dela, longe de você. Você ganha 2 bilhões, eu ganho a garota. O presidente Choi riu. Uma risada incrédula. Você está louco. Você vai dar o maior projeto da sua empresa por uma garota que não vale nada? Meu Deus, o velho Kang deve estar se revirando no túmulo. Você é fraco, garoto. O amor te deixou estúpido. Assine, disse Min-ho, empurrando uma caneta de ouro em direção a ele. Ou eu usarei esse mesmo dinheiro para comprar cada ação da sua empresa hostilmente, até você não ter nem onde cair morto. É uma oferta única. A ganância brilhou nos olhos de Choi. Ele pegou a caneta. Para ele, Nabi era um ativo depreciado. O projeto Jeju era um império. Ele assinou. Ela é problema seu agora, disse Choi, jogando o documento assinado para Min-ho. Ela fugiu de novo ontem à noite, a propósito. Escapou pela janela como uma gata de rua. Se você a encontrar, pode ficar com ela. Min-ho pegou o documento, sentindo um alívio avassalador, seguido de pânico imediato. Ela estava solta em Seul, sem dinheiro, sem casa, no meio do inverno. Onde ela iria? Ele fechou os olhos, tentando pensar como Nabi. Onde ela se sentia segura?
onde ela ia quando queria sonhar. Ele se lembrou de uma conversa, numa daquelas noites em que comiam ramião. Se eu pudesse ir a qualquer lugar agora, ela dissera, olhando para a torre iluminada ao longe, através da janela da cobertura. Eu iria à Torre Namsan. Dizem que se você prender um cadeado lá e jogar a chave fora, seu amor fica protegido para sempre. Eu nunca tive ninguém para levar lá, mas gosto de ir ver os cadeados dos outros. Me faz sentir que o amor existe. Namsan. Min-ho disse em voz alta. Ele saiu correndo do prédio. A Torre Namsan brilhava no topo da montanha no centro de Seul, um farol de luz na noite gelada. Min-ho não esperou pelo teleférico. O trânsito estava parado. Ele saiu do carro e correu. Correu pelas escadarias íngremes do parque, o ar frio queimando seus pulmões, o suor congelando em sua testa. Ele correu como nunca havia corrido por nenhum contrato. Quando chegou ao terraço panorâmico, estava ofegante. O lugar estava cheio de casais tirando selfies e prendendo cadeados coloridos nas grades. Ele procurou desesperadamente na multidão. E então ele a viu. Ela estava parada no canto mais afastado do terraço, olhando para as luzes da cidade. Ela usava um casaco fino demais para o clima, e seus ombros tremiam. Ela segurava um pequeno cadeado barato na mão, mas não o prendia. Ela apenas o segurava, chorando silenciosamente. "Nabi!" gritou Min-ho. Ela se virou assustada. Quando viu Min-ho, seus olhos se arregalaram. Ela deu um passo para trás, como se quisesse fugir. "Não venha perto!" Ela gritou a voz fraca. "Eu não tenho mais nada para você tirar. Eu já fui embora." Min-ho não parou. Ele caminhou até ela, ignorando os olhares dos turistas. Ele parou a 1 metro de distância, ofegante, o coração batendo na garganta. "Eu não vim tirar nada," ele disse, tirando o documento do bolso do casaco. "Eu vim te dar isto." Ele estendeu o papel. Nabi o pegou com mãos trêmulas. Ela leu sob a luz de um poste. Seus olhos se encheram de lágrimas frescas. Era a carta de liberdade dela, assinada pelo pai. "Como?" Ela soluçou. "O que você fez?" "Eu troquei o projeto Jeju por isso," disse ele simplesmente. "Foi o melhor negócio que eu já fiz." Nabi deixou o papel cair. "Você é louco! Você perdeu bilhões. Por mim? Eu sou a filha do seu inimigo. Eu menti para você." "Você me protegeu," corrigiu ele, dando mais um passo. "Eu li seu diário, Nabi. Eu sei que você fugiu para não me machucar. Eu sei que você me amou, mesmo quando eu fui um monstro." Ele tirou do bolso outra coisa. O colar de safiras. Ele o havia mandado consertar. "Eu quebrei nossa promessa," disse ele, a voz embargada. "Eu quebrei este colar e quebrei seu coração. Eu não tenho o direito de pedir nada, mas eu não posso viver naquela cobertura sem o cheiro do seu ramião. Eu não consigo dormir sem saber que você está segura no quarto ao lado." Ele se ajoelhou. Ali, no chão frio de concreto da Torre Namsan, o príncipe de Gangnam se ajoelhou diante da garota fugitiva. "O contrato acabou, Nabi. O prazo expirou. Eu não preciso de uma esposa falsa para herdar a empresa. Meu avô disse que eu podia fazer o que quisesse." Ele olhou nos olhos dela. "E o que eu quero é você. Não por 30 dias, não por 6 meses, mas por cada dia da minha vida." Ele abriu a mão, revelando não o anel falso de noivado, mas um anel novo, simples, elegante, real. "Choi Nabi, você aceita se casar comigo? De verdade dessa vez? Sem contratos, sem mentiras, só nós dois contra o mundo?" A neve começou a cair novamente, suave e silenciosa, como na noite do baile. Mas desta vez não havia frio.
Nabi soltou um soluço que era metade risada, metade choro. Ela se jogou nos braços dele, quase o derrubando. Sim, ela gritou abafada no ombro dele. Sim, seu idiota arrogante. Sim. Min-ho a levantou e a beijou. Os turistas ao redor aplaudiram, mas eles não ouviram. Naquele terraço, sob a neve de Seul, dois inimigos que viraram amantes selaram um destino que nem os bilhões de wons, nem as guerras corporativas poderiam destruir. Eles prenderam o cadeado barato de Nabi na grade juntos. E então, Min-ho jogou a chave o mais longe que pôde, na escuridão da montanha, garantindo que aquele amor, agora trancado, nunca mais pudesse ser desfeito.